Nessa aula completa, você vai ter acesso a absolutamente tudo que você precisa saber sobre públicos, tá? Quais são os únicos 3 tipos de públicos que existem dentro do gerenciador de anúncios, tá? Não existe um quarto tipo de público, só existem 3 tipos de público para a gente desmistificar e simplificar ao máximo o entendimento de públicos que você precisa ter. Tá? Quais são os 3 melhores públicos disponíveis agora no seu gerenciador de anúncios, em que basta você criar, colocar ele dentro de uma campanha que você já vai conseguir ter um resultado imediatamente usando esses públicos. Tá? Então você precisa ter esses 3 públicos criados, tá bom? E a terceira parte, nessas vão ser as 2 primeiras, quais são os 3 únicos tipos de públicos que existem. Tá? Dentro dessas 3 categorias, quais são os 3 melhores que você precisa ter criado? Tá? Já está disponível agora no seu gerenciador de anúncios. E a terceira parte é quando que você usa cada um desses públicos. Tá? Porque não adianta nada você ter os seus públicos criados e não saber o momento certo de usar cada um desses públicos. Porque muitas vezes o problema não está no público, mas está no momento em que você está utilizando ele. Tá bom? Bom, então vamos lá. Tá? Aula completa com tudo que você precisa saber sobre públicos. Tá bom? A gente vai, como eu te falei, primeira parte, os 3 únicos tipos de públicos que existem, para simplificar isso na sua cabeça. Os 3 melhores públicos para gerar resultado imediato, tá bom? E a terceira parte é quando usar cada um dos seus públicos, tá? Eu acho que talvez até mais importante do que você saber segmentar, saber quais são os principais, é saber quando usar. Porque não adianta nada você ter o melhor público criado no seu gerenciador de anúncios se você utiliza ele no momento errado. E com o propósito errado ali, com a comunicação errada, a sua campanha, beleza? Então vamos lá. Os 3 únicos tipos de público que existem, tá? Inclusive, se você quiser ter acesso a esse mapa mental aqui, tá? Exatamente esse mesmo que a gente está usando aqui na aula, eu vou deixar o link do meu Instagram aqui abaixo, tá? Me chama lá, Victor, ouvindo vídeo sobre a aula completa sobre públicos. Gostaria de ter acesso ao mapa mental, que eu disponibilizo o link dele aí para você, fechou? Os 3 únicos tipos de público que existem para simplificar de uma vez por todas essa questão de público na sua mente aí, caso ainda seja meio confuso aí para você, tá? E é isso, só existem 3 tipos de públicos dentro do gerenciador de anúncios. O primeiro público, tá? São os públicos de direcionamentos detalhados, tá? Quem são esses públicos dentro do gerenciador de anúncios? É o público de interesse, de dado demográfico e de comportamento. Entrando aqui dentro do gerenciador de anúncios, aqui a nível do conjunto de anúncio aqui, ó, se a gente clica aqui em uma campanha qualquer, editar, se a gente vai aqui no conjunto de anúncio, esse público de direcionamento detalhado, ele aparece aqui no bloco de públicos, obviamente, mas ele fica aqui, ó, direcionamento detalhado, tá bom? Advantage mais, hoje é esse o nome que o Facebook dá para esse público, tá? Que é basicamente os seus públicos de dados demográficos, interesses e comportamentos. O que eu recomendo que você faça para você ter ideias de segmentações, encontrar segmentações dentro dessa primeira categoria de público, de direcionamentos detalhados, tá? O que eu recomendo que você faça para você ter ideias diferentes do que a grande maioria das pessoas fazem, tá? Eu recomendo que você se dê o trabalho, tá, de clicar aqui em dado demográfico. Ele vai abrir todas as subcategorias dentro de dado demográfico e você vai clicando uma por uma. Então, clica aqui em informação. Se tiver alguma subcategoria, né, dentro da subcategoria, digamos assim, clica também e vai abrindo uma por uma. Você vai ver que no final desse trabalhozinho que você vai se dar aí, de clicar, informação, depois financeiro, renda, ok, visualizou, acontecimento, amigos de, ok, viu tudo, aniversário, ó, tem aniversário e mês de aniversário. Vai clicando em todos, um por um, que eu tenho certeza que se você tirar uma horinha do seu dia para percorrer por todas essas opções aqui, eu tenho certeza absoluta que você vai ter ideias, tá, que você nunca teria imaginado de segmentação de público. Tá? E aí não vai só no óbvio, não. Pensa em segmentações diferentes. Igual, por exemplo, aqui a gente viu aqui de acontecimentos, ó, amigos de pessoas que fazem aniversário de 0 a 7 dias. Então, assim, ok, aqui são pessoas, amigos de pessoa, né, que fazem aniversário de 0 a 7 dias. Então, o que caberia divulgar para essas pessoas?
Então, o que daria para fazer para aparecer para essas pessoas sabendo que eles têm um amigo que vai fazer aniversário em 7 dias? Então, data comemorativa, enfim, longe da família, aniversário, mês de aniversário. Pô, se você percebe que isso aqui é um público, se você coloca aqui, aniversariante no mês de setembro, a gente está agora em setembro. Então, todo mundo faz aniversário em setembro. Então, se você criar um anúncio, você que faz aniversário em setembro, começa o seu anúncio assim. Pronto, você percebe que você já conectou com essas pessoas? E aí você cria uma condição especial de aniversariante. Percebe que você vai ter um público extremamente propício porque ele está no mês do aniversário, então naturalmente a pessoa já está mais propícia a gastar. Você percebe o quanto que pensar um pouco fora da caixinha vai te ajudar também a ter bons resultados? E não só ficar indo no óbvio. Então é basicamente com esse objetivo que eu gostaria que você fizesse, que eu recomendo que você faça isso daqui. Ver as segmentações de públicos e ter ideias diferentes, tá? Das óbvias. Das segmentações. Eu vendo hambúrguer, eu vou segmentar para quem tem interesse em hambúrguer. Eu vendo pizza, vou segmentar para quem tem interesse em pizza. Você vende hambúrguer, dá para você anunciar para o aniversariante do mês, fazer uma promoção, levar. Putz, se você fala assim, você que faz aniversário em setembro, traga 4 amigos aqui para a hamburgueria e o seu lanche você não paga. Você que faz aniversário em setembro, traga 5 pessoas aqui para a pizzaria e a sua conta é por nossa conta. Você não paga a sua conta. Óbvio, é da pessoa, né? Não de todo mundo. Mas a da pessoa ele não paga. Percebe? Então você estimula o cara que está fazendo aniversário. Às vezes o cara está na dúvida para onde ele vai. Surge o seu anúncio na frente dele. Com uma proposta dessa, qual é a chance dele de escolher? É muito grande. E aí você consegue manter isso ativo dentro da sua estrutura de campanha o tempo todo. Então é justamente esse o objetivo dessa pesquisa. Depois vai para interesses, clica um por um aqui também, tá bom? Dá uma olhada em todos. Comportamentos, clica um por um, tá? Pesquisa, anota que eu tenho certeza, tá? Que se você dedicar 1 horinha do seu dia, que eu acho que não vai levar mais do que isso, talvez até menos, tá? Para detalhar, direcionamento detalhado por direcionamento detalhado, então eu tenho certeza que você vai ter várias ideias, como essa que eu acabei de passar aqui no vídeo. Tá bom? E um detalhe que é extremamente importante aqui, né? Como desativar o Advantage Mais em campanha de conversão. Para desativar o público Advantage numa campanha de engajamento aqui, basta você clicar aqui, mudar para as opções originais de público, usar público original. Tá desativado, tá? Simples. Só que isso mudou para a campanha de venda, porque para negócio local eu sempre recomendo que você desative o público Advantage, tá bom? Então continua, tá? Na campanha de venda, tá aqui então, campanha de conversão, tá? Aí venda. O Advantage aqui, ele fica ativado automaticamente, tá aqui, Advantage ativado. E aí, mudou aqui, você precisa limitar mais o alcance dos anúncios, tá? Trocar configurações. Só que você vai perceber que ele ainda vai continuar ativado, mesmo você limitando. E ele vai ver tudo que você colocar aqui, como uma sugestão. Então, se você colocar a idade aqui, colocar, sei lá, de 19 a 62. Usar como sugestão. Tá? Ele não vai respeitar, ele vai ver exatamente da forma como está sugerindo aqui, ele só vai ver como uma sugestão de idade, mas não necessariamente ele vai respeitar essa faixa etária. Então você precisa segmentar a sua idade e desativar aqui, usar como uma sugestão. Agora sim, o Advantage está desativado. Mas você precisa fazer isso em tudo. Gênero, digamos que seja só para mulheres. Tá? Desativa também como uma sugestão. Da mesma forma, se você for usar algum direcionamento detalhado, vai aparecer da mesma forma também. Quando você colocar o direcionamento detalhado aqui, ele vai aparecer usar como uma sugestão. Você precisa desativar todos. Beleza? Ok. Público direcionamento detalhado. Esse é o primeiro tipo de público que existe. Segundo, tá? São os seus personalizados. Quem são os seus personalizados dentro do gerenciador de anúncios? São todo mundo que teve algum nível de envolvimento com seu perfil de forma orgânica ou com os seus anúncios. Tá? Você vai vir aqui em públicos, criar público personalizado, clica aqui. Então esses daqui, todos são personalizados, tá bom? Quais são os principais? Site, que é quando você usa pixel. Então se você usa pixel nas suas campanhas, seja para levar a pessoa para um cardápio digital ou para levar a pessoa para um site, você usa bastante o público de site porque é populado pelo pixel, tá? Então sempre que você usa campanhas com pixel, esse aqui é um público que você vai usar bastante. Tá bom? Lista de clientes, tá? Conta no Instagram e vídeo, tá? Esses são os principais. 99% das vezes, ou você vai usar site quando você usar pixel. Se você não tem pixel, você vai usar lista de clientes, vídeo e conta do Instagram.
Esquece o resto, tá? Raras são as vezes que você vai usar algum desses outros aqui, tá? Esses aqui são os principais públicos personalizados, tá certo? Terceiro tipo de público, semelhante, beleza? Então não tem segredo, só existem 3 tipos de público: direcionamento detalhado, personalizados e semelhantes. Quem são os semelhantes dentro do gerenciador de anúncios? Aqui, ó, criar público, público semelhante. Você entrega uma fonte para o Facebook, digamos que seja a lista de clientes. Lembra que eu acabei de falar aqui que no personalizado, lista de clientes é uma das principais. Então você consegue criar um público a partir da sua lista de clientes. Você usa a sua lista como uma fonte de semelhança e cria um público que tem de 1 a 10% de semelhança com essa fonte. O que isso significa na prática? Se você pega uma lista que tenha 1000 clientes e usa ela como fonte de semelhança e usa 1%, significa que o Facebook vai buscar pessoas, tá, que tem 90% de semelhança com o perfil dessas 1000 pessoas que estão aqui dentro. O mesmo padrão de comportamento que essas pessoas têm dentro do Facebook, tá? Se você usar 1% de semelhança. Então você vai ter um público com 90% de semelhança com essas pessoas que estão aqui dentro. Se você aumenta para 2%, esse nível de semelhança cai para 80%, mas o tamanho do público aumenta, do seu público semelhante. Tanto é que aqui aparece. Ó. Deixa eu colocar uma fonte de semelhança aqui para você ver. Vou colocar qualquer uma aqui, tá? Então você coloca aqui, ó. E aqui a gente vai sempre colocar Brasil, tá? Lá, depois a região específica, isso a gente faz dentro do conjunto de anúncios. Então, se a gente coloca aqui 1%, dá 1.640.000 pessoas a nível Brasil, tá? Quando for segmentar lá no conjunto de anúncio, a sua cidade, idade, gênero, o raio que você veicula os seus anúncios, esse número vai cair muito, tá? Então, a nível Brasil, 1.640.000 pessoas. Se você aumenta para 2%, aí lembrando que aqui, 90% de semelhança. 2%, o público dobra e o nível de semelhança cai. Então, cai de 90 para 80. Se você aumenta para 3, cai para 70, para 60, tá? O público vai aumentando e o nível de semelhança vai diminuindo. Então, significa que o 1% ele é o mais qualificado dos semelhantes e o 10% é o menos qualificado dos semelhantes. Beleza? Então, esses são basicamente os 3 únicos tipos de públicos que existem dentro do gerenciador de anúncios. Então, se isso para você era um bicho de 7 cabeças, fica tranquilo que é tão simples quanto isso. Tá? Só existem esses 3 públicos: direcionamento detalhado, personalizados e semelhantes. Fechou? Segunda parte. Os 3 melhores públicos para gerar resultado imediatamente. Tá? E esses públicos eles já estão disponíveis no seu gerenciador de anúncios. Eu gostaria que você fizesse um teste. Cria eles agora, aqui junto comigo, e volta aqui nos comentários do YouTube para me falar se não foi só o fato de você colocar eles nas suas campanhas que você já começou a ter resultado imediato. Fechou? Quais são os 3 principais públicos? Tá? Primeiro público, lista de clientes. Tá? É um público que você precisa ter. Por quê? Porque a sua lista de clientes são pessoas que já compraram de você. Então é muito mais fácil vender para quem já comprou de você do que vender para quem nunca comprou de você, para quem não te conhece. Então você precisa estar aparecendo o tempo todo para a sua lista de clientes. Como é que você faz, né, para quem já comprou de você? Se essa lista de clientes, né, se as suas vendas acontecem a partir de um aplicativo, você vai ter que baixar lá a sua lista de clientes no formato CSV. Agora, se for no WhatsApp, você vai pesquisar aqui no Google, ó, Google Contatos, tá? Porque hoje em dia os contatos todos ficam salvos, né, em um e-mail específico. Aí, obviamente, você precisa estar logado no e-mail aqui, tá? Você vai selecionar o primeiro contato para aparecer essa opção aqui em cima, né? Depois de selecionado o primeiro contato, vai aparecer essa opção aqui em cima, você clica na setinha e seleciona todos, tá? Digamos que aqui nessa lista de contatos estejam todos os seus clientes. Você precisa ter uma organização na hora de salvar esses contatos, para você não acabar pegando pessoas que ainda não compraram. Só te mandou mensagem, mas ainda não comprou. Então você precisa organizar os seus contatos, tá? Na hora de salvar o nome dele ali. Mas digamos que sejam todos aqui, tá? Você vai clicar aqui nos 3 pontinhos, exportar, formato CSV do Google, exportar. Ok, o arquivozinho ali já foi gerado. A gente vai voltar aqui, criar público personalizado, porque a lista de cliente é um personalizado, tá? Lista de clientes, avança,
Nessa primeira página, ele só está te falando dos modelinhos, as informações que precisam ter na sua lista. Avança. Na segunda tela aqui, você vai carregar o seu arquivo. Então, está aqui o nosso arquivo que a gente gerou. Ok. E aqui embaixo, aqui, ó, você vai dar um nome para ela. Lista de clientes. Recomendo que você coloque uma data, tá? Porque a lista de clientes você precisa atualizar ela de forma manual. Então, quando você coloca a data, 18/9/2025, você sabe qual foi a última data, tá? Que você atualizou. Beleza? Lista de clientes, avança. Ok. Geralmente ele aparece essa ação necessária, porque dependendo da forma como o nome está salvo ali, hoje tem muito emoji, esse trem, ele não reconhece. Então você clica aqui que isso aqui é um nome, né? Obviamente ali. E pronto. O resto é só tá aqui, mas não, enfim, não tem mais nada para fazer, tá? Mapeados, ok. Importar e criar. O público de lista é muito comum, depois de criado, você passar a setinha dele lá e no tamanho disponível aparecer como abaixo de 1000 ou não disponível. Fica em paz. Se aparecer para você aí como não disponível, né, o tamanho, eu já vou te mostrar onde você vê isso, tá? Eu tô te falando isso nessa tela aqui porque eu preciso te mostrar uma coisa ainda nessa tela. Então, se você passar o mouse lá em cima do seu público e aparecer como não disponível o tamanho dele ou abaixo de 1000, fica em paz. O importante é isso daqui, ó. Sua lista de clientes foi convertida em hashes e carregada. 2.157 linhas carregadas. Ou seja, então foram carregados aqui 2.157 contatos. Então, esse é o tamanho real do público. Tá bom? Concluir. Eu tenho essa outra lista de cliente aqui, ó. Tá aqui, ó, abaixo de 1000. Tá? Aqui, ela está em preenchimento. É normal ficar abaixo de 1000. Beleza? Então, se você criou e tiver essa informação abaixo de 1000 ou não disponível, o que importa é aquela última tela lá, que 2.157 linhas foram carregadas. Beleza? Então, você precisa ter esse público criado. Ok, Vitor, criei o público. Quando que eu uso ele? Qual que é o melhor momento de eu usar esse público de lista? É o que a gente vai ver no terceiro ponto, tá? Eu vou te falar não só do público de lista, mas dos outros todos também aqui, beleza? O melhor momento de você usar cada um deles, tá? Segundo público que você precisa ter, que é colocar para rodar e ter resultado. Envolvimento todos, tá? De 30 a 90 dias. O que seria esse envolvimento todos de 30 a 90 dias? Quando você vem aqui em criar públicos personalizados, conta do Instagram, avança, tá? Você vai selecionar o seu perfil no Instagram aí, beleza? E aqui, ó, ele vai te dar vários níveis de envolvimento, tá? Pessoas que salvaram suas publicações, enviaram mensagem, que se engajaram com qualquer publicação, anúncio, visitou seu perfil, pessoas que te seguem, aqui são seguidores, e aqui ó, ele te dá a opção de todos que se engajaram com essa conta profissional. Esse todos envolvem todos esses envolvimentos. Então vai colocar todo mundo que salvou, que enviou mensagem, que engajou, que visitou o perfil, que te segue, todos. Aqui ele pega todos. Então por isso que ele é um bom público. Vai pegar todo mundo que teve qualquer nível de envolvimento contigo dentro do período de 30 a 90 dias. Então, vamos fazer uma média aqui, vamos colocar 45 dias, beleza? Então, você vai colocar aqui, ó, 45 dias, IG, e vai nomear ele, porque você precisa ter essa organização, tá? IG, envolvimento, qual que é o nível de envolvimento? Todos, 45 dias, ok? Vou colocar YouTube aqui para depois eu apagar esses públicos, senão vai virar uma bagunça aqui, criar público. Ok, esse público você precisa ter ele criado, é colocar ele para rodar na sua campanha, que você vai perceber o seu resultado acontecendo imediatamente, beleza? Mas, obviamente, tem um momento certo de usar esse público aqui também, tá? Voltando lá no mapinha mental, qual que é o terceiro público que você precisa ter criado? Justamente o semelhante. Só que o semelhante ele tem um detalhe, tá? Ele precisa, para você criar um público semelhante, você precisa usar uma fonte. Então, vamos aqui, criar público semelhante, tá? Selecione sua fonte de semelhança. Tá? A primeira opção que aparece aqui para você, você vai digitar o nome aqui, ó, lista, né? Ele vai aparecer aqui, origens com base em valor. Origens com base em valor são públicos criados a partir do pixel. Então, seus públicos de pixel vão aparecer aqui dentro dessa categoria, origens com base em valor. Públicos personalizados vão aparecer aqui do outro lado. Então, se você digitar lista e manter essa opção marcada, não vai encontrar o seu público de lista. Para encontrar o seu público de lista e qualquer outro personalizado que você queira usar, é em outras fontes, beleza? Então, o seu público de lista, ele seria o mais qualificado para você gerar um público semelhante. Você vai estar criando um público semelhante a partir de pessoas que já compraram. Então, você vai ter um semelhante
de extrema qualidade para você usar nas suas campanhas, tá? Só que tem um detalhe. O seu público semelhante, a fonte que você vai usar para criar o seu público semelhante, precisa ter no mínimo 100 pessoas. Então, se dentro da sua lista de clientes tiver menos de 100 pessoas, você não vai conseguir criar um semelhante. Mas digamos que tenha lá 150 pessoas, você vai conseguir criar um semelhante, mas ele não vai ficar um semelhante tão bom. Tá? Vai ficar um semelhante porque tem pouca base de referência para o Facebook encontrar pessoas parecidas com aquela. Né? Então, assim, quanto maior a sua fonte, melhor o seu semelhante. Então, se a sua lista de clientes for pequena ainda, eu recomendo pelo menos 500 pessoas. Então, se você tiver uma lista com pelo menos 500 clientes, eu recomendo que você use, que você vai conseguir criar um bom semelhante. Tá? Até mesmo porque, se você cria uma lista aqui que só tem 150 pessoas, por exemplo, e coloca 1%, quando você for usar esse público lá no seu conjunto de anúncio, ele vai dar público limitado. Você não vai conseguir nem rodar anúncio. Beleza? Aí você vai ter que expandir o tamanho da semelhança aqui para aumentar o tamanho do público e aí sim você conseguir rodar ele lá. Não recomendo, beleza? Agora, Vitor, tem uma lista, eu não tenho 500 pessoas na minha lista de cliente ainda. Cara, você pode criar do envolvimento todos, 30 dias. Você lembra lá que a gente criou lá o envolvimento todos aqui, ó, 45 dias. Tá aqui o YouTube que a gente acabou de criar. Você pode usar ele. Ainda assim vai ser um público melhor, talvez, do que um público aberto, um público por segmentação de direcionamento detalhado, dados demográficos, enfim, comportamentos, óbvio. Recomendo que você faça aquela pesquisa, porque você com certeza vai conseguir ter boas ideias ali daqueles públicos, tá? Mas ainda assim vai ser um público que talvez te dê um resultado melhor. Aí não consigo te antecipar o resultado aqui, mas digo que vale a pena o teste. Vamos criar um público a partir do envolvimento aqui, tá? Você vai selecionar Brasil, tá? Aqui só dá para selecionar Brasil. A segmentação mais específica a gente faz dentro de conjunto de anúncio. Beleza? E vamos manter 1% aqui, criar público semelhante. O nome do público já é gerado automaticamente, a gente não edita ele não. Então ele está aqui, semelhante 1%, envolvimento todos, 45 dias. Beleza? Então esse aqui seria o terceiro público, que é colocar para rodar e que você consegue ter um resultado melhor do que na grande maioria dos outros públicos mais de topo de funil, tá? Porque o semelhante ele é um público frio, beleza? Ok. Vitor, entendi quais são os 3 tipos de públicos que existem, né? Os 3 únicos, já simplificou bastante aqui na minha mente. Entendi que esses são públicos que basta, né, eu criar para que eu consiga ter resultado imediato, mas para que eu tenha resultado imediato com esses públicos, quando que eu uso cada um desses públicos e que tipo de comunicação eu uso com cada um deles? É o que a gente vai falar agora aqui na terceira parte, beleza? E é justamente, tá, esse nível de conhecimento aqui, de entendimento mais profundo da coisa, não só ficar no superficial, que separa os 2 únicos tipos de gestores que existem no mercado hoje, o gestor clínico geral e o gestor especialista. Tá, o clínico geral é aquele cara que sempre está em dificuldade, sempre reclama do mercado, sempre acha que saturou porque o cara nunca consegue manter seus clientes, tem dificuldade para fechar cliente, não consegue entregar resultado porque ele vive no básico, no raso, na média e é facilmente substituído. Agora, o gestor especialista, ele busca esse nível de entendimento sobre tudo que ele está fazendo. Ele se capacita em um entendimento mais profundo do que ele faz. Isso traz mais confiança, mais propriedade para prospectar, para argumentar com o cliente e, acima de tudo, clareza absoluta do que ele está fazendo e do caminho que ele está trilhando para garantir que ele entregue resultados. Então, o gestor especialista, ele sabe lidar com absolutamente qualquer tipo de situação que venha a surgir. Então, se você quiser fazer parte do time dos especialistas, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição, tá, do meu treinamento mais completo, a formação especialista em negócio local, tá bom? Que inclusive faz parte do treinamento, além de um conteúdo entregue a nível especialista, tá? Mentorias toda terça-feira, 8 horas da noite, onde eu abro o seu gerenciador de anúncios, analiso as suas campanhas e te ajudo com o que você precisar ao vivo em mentoria para de fato garantir que você tem resultados. Porque eu sei que tem pessoas que têm mais dificuldade, né? Outras aprendem com mais facilidade, outras conseguem ter resultado com mais facilidade, mas a grande maioria não. Então eu criei essa mentoria justamente para ajudar essas pessoas e obviamente as que têm facilidade também. Mas principalmente pensando nessas pessoas
que são mais travadas, que têm mais dificuldades, porque nada substitui ao vivo. Eu poder te ouvir, te entender e te ajudar. Fechou? O link tá aqui abaixo na descrição. Clica lá. Vai ser muito bom poder falar contigo toda terça-feira, 8 horas da noite, ao vivo. E te ajudar com o que você precisar para garantir que você tenha resultados. Beleza? O link tá aqui abaixo na descrição. Mas vamos lá. Quando usar cada um dos seus públicos? Semelhante, né? Aqui são os públicos todos que a gente acabou de ver, tá? A lista, envolvimento, semelhante. Fechou? Só tá em uma ordem aqui porque isso aqui é público frio, isso aqui é público morno, isso aqui é público quente, tá? Público frio, pessoas que nunca te viram na vida. Não sabe que você existe, não sabe que você vende, nunca teve nenhum tipo de contato com a sua empresa. Público morno, já sabe que você existe, já sabe que você vende, já teve contato com publicações orgânicas ou com seus anúncios, mas ainda não comprou. Público quente, quem já comprou de você. Fechou? Semelhante. Você usa, o melhor uso que você pode fazer desse público aqui, tá? Aqui seria tanto semelhante quanto os de direcionamento detalhado, que vale também para ele. Então, se você fizer aquela pesquisinha que eu te falei para você fazer no início do vídeo, aí lá um por um, clica, abre, vê, tem ideias. Isso vale também para esse público, tá? Porque ele encaixa dentro de um público frio também. O melhor uso que você pode fazer desses públicos, tá? Tanto do semelhante quanto do de direcionamento detalhado, é ou elevar o nível de consciência ou tentar uma conversão direta. Quando que você eleva o nível de consciência dessas pessoas? Quando você trabalha com nichos mais sofisticados, que a pessoa ainda não entende direito o que é o seu produto, ou o seu produto é caro, é uma jornada de compra mais lenta, não é aquele produto que a pessoa vê o seu anúncio aqui, manda uma mensagem e já compra. Então você precisa trabalhar o nível de consciência dessa pessoa, tá? Para ela ir sentindo confiança, você ir trabalhando a credibilidade da sua empresa, do seu negócio, do seu profissional, do seu serviço, né? Para você ir educando essa pessoa, levando o nível de consciência em relação àquilo que você vende e aquilo que você faz, tá? Conversão direta, nichos menos sofisticados. Então, se você vende hambúrguer, pizza, roupa, ou seja, são produtos, né, que a pessoa já está acostumada a comprar, já faz parte da rotina de consumo dela, beleza? Você pode testar a conversão direta, você tem grande chance de ter um bom resultado, beleza? Envolvimento todos, né? A gente criou de 45 dias. Quanto que você usa ele? Em conversão ou em remarketing, tá? Qual que é a diferença entre conversão e remarketing? Conversão é quando a pessoa já teve contato contigo, mas não viu nenhuma oferta, tá? Então, digamos que essa pessoa viu um anúncio seu de consciência, e aí, em anúncios de consciência, não são anúncios de oferta, né? Anúncio de consciência é anúncio de consciência, onde você vai educar, gerar confiança, credibilidade, autoridade. Você vai trabalhar com vários elementos que fazem a pessoa chegar mais próximo do momento da compra, mas não acontece uma oferta ali. Então, quando a pessoa vê esse tipo de vídeo, de conteúdo, ela automaticamente entra para o seu público de envolvimento. Aí entraria a conversão. Então, eu vejo dessa forma, tá? Isso aqui não é uma definição absoluta, é o meu entendimento, beleza? Então, a diferença entre conversão e remarketing é quando a pessoa já teve contato contigo, mas não viu nenhuma oferta. Então, entraria um criativo de conversão. Remarketing é quando a pessoa já viu alguma oferta, mas ainda não comprou. Então, no remarketing, aqui entrariam aquelas pessoas que já viram algum tipo de oferta sua. Então, se dentro do seu público de envolvimento, você já rodou anúncios de oferta, você entraria com anúncios de remarketing. Se dentro do seu público de envolvimento, a maioria das pessoas só viram conteúdo de consciência, você entraria com criativo de conversão. Porque existe uma diferença, tá? De comunicação de conversão e comunicação de remarketing. Assim como existe uma diferença absurda para uma comunicação de consciência. Você precisa ter essa noção, né, da comunicação certa que você usa para cada público, beleza? E para a sua lista de cliente, recorrência, tá? Vender o mesmo produto, beleza? Então, pizza, por exemplo, cabe recorrência. Agora, em outros casos, não. Você vende produtos complementares. Né? Dando um exemplo que geralmente eu sempre dou, se a pessoa compra um pneu, ela não vai comprar pneu de novo nos próximos 3 a 5 anos. Então, você pode vender alinhamento, balanceamento, troca de óleo, produtos complementares. Estética também. Se a pessoa fez um preenchimento labial, alguma coisa assim, geralmente são 6 meses, é 1 ano, dependendo do procedimento. Às vezes até mais. Então, você não vai ficar vendendo de novo aquilo para aquela pessoa. Você vai vender procedimentos complementares, né? Então, a sua lista de clientes, ela funciona muito bem para esse tipo de comunicação de criativo, que gera recorrência, né, para vender novamente o mesmo produto, ou produtos complementares. Fechou?
Só reforçando, se você quiser ter acesso a esse mapa mental, me chama lá no Instagram, fala que você veio da aula de públicos, eu compartilho o link dele com você, beleza? Eu vou deixar aqui do meu lado direito o último vídeo que eu publiquei aqui no meu canal do YouTube e aqui do meu lado esquerdo uma playlist, tá? Com conteúdos mais introdutórios para quem está nesse momento inicial do tráfego pago, beleza? Para você começar muito mais consciente, muito mais certo daquilo que você está fazendo. Muitíssimo obrigado por ter chegado até aqui. Tamo junto e até a próxima.